Completa-se este ano o centenário do nascimento da artista Ruth Assaoa e o Museu Guggenheim de Bilbao mostra pela primeira vez na Europa uma exposição retrospectiva. O ensaio geral esteve lá e mostra-lhe o que poderá ver até setembro. Mais à frente, um livro de teatro da poeta Filipa Leal, a peça de teatro Todos os Pássaros, no São Luís, em Lisboa, e o novo projeto do músico português PZ. Seja bem-vindo ao ensaio geral. No Museu Guggenheim de Bilbao, em Espanha, pode ver a primeira exposição retrospectiva do trabalho da artista norte-americana Ruth Assaoa. Com origens japonesas, esta criadora destaca-se pelas suas esculturas suspensas, inspiradas em formas da natureza, mas nesta exposição poderá ter uma visão a 360 graus, que passa também pelos desenhos, a gravura e as impressões, além das esculturas públicas que desenvolveu ao longo da sua vida. Ao todo, 250 obras mostram o percurso de Assaoa numa exposição que faz um dos seus netos recordar peças com as quais convivia diariamente em casa da avó artista. Quando tinha 5 ou 6 anos, muitas destas esculturas estavam penduradas acima da minha cabeça, na casa da minha avó, e não me lembro de ficar muito tempo a olhar para cima. Sabe, quando se vive com elas muito tempo, passam a fazer parte do ambiente. É algo que adoro. Não é muito normal ver uma coleção desta dimensão. Por isso, é espantoso ver as peças penduradas lado a lado. A minha avó interessava-se muito no positivo e negativo, no espaço da frente e o de trás. Por isso, quando temos uma escultura ao lado de outra e depois de outra, isso muda a nossa percepção. Por isso, é muito entusiasmante ver tudo nesta escala. Henry Veverka explica-nos que Ruth Assaoa nunca foi uma artista comercial, nunca vendeu muito, mas era muito respeitada na comunidade. Nas paredes do Guggenheim de Bilbao estão expostos muitos dos desenhos de flores. Algumas são do seu jardim de casa, outros são desenhos que oferecia ao marido sempre que este lhe dava flores. Um gesto que reflete a personalidade da Ruth Assaoa, que marcou muito o neto Henry. Acho que o maior presente que nos deixou a todos foi ter-nos ensinado a ver o mundo. Ensinou-me a tratar as pessoas. Era uma artista extraordinária. Era uma defensora incrível das artes. Era uma líder cívica. Não falava muito em público, mas quando o fazia, as pessoas ouviam-na porque valorizavam muito a sua opinião. Acima de tudo, sinto-me muito sortudo por poder passar tanto tempo com o seu trabalho como passo. Na verdade, sinto-me muito orgulhoso por ter comprado aquilo que era o seu jardim, porque comprei a casa onde cresci, que fica mesmo ao virar da esquina. E assim, sabe, ainda hoje cuido dessas plantas com o meu filho de 4 anos. Quando vejo esses desenhos florais, vejo o amor e o carinho que foram dedicados ao cultivo dessas flores plantadas pelo meu avô, que tinha o dom de arranjar essas flores e oferecê-las à minha avó. Depois, por sua vez, ela desenhava-as, devolvia-as ao meu avô. Por isso, sinto-me a pessoa mais sortuda do mundo, mas principalmente porque acho que ela moldou realmente a minha visão sobre como ver e como me mover no mundo, e acho que isso é o melhor de tudo. Este ano celebra-se o centenário do nascimento de Ruth Assaoa. A exposição retrospectiva no Guggenheim de Bilbao revela como a artista foi influenciada pelos anos em que estudou na Black Mountain College, onde ganhou a liberdade criativa, ou como uma viagem ao México a levou à criação das esculturas suspensas em metal, recorrendo à malha usada na cestaria. A exposição mostra o seu percurso entre 1947 e 2000. A curadora Jeanine Gutierrez Guimarães explica que ao longo dos anos Ruth Assaoa viveu momentos difíceis. Ruth Assaoa é uma artista estadunidense com descendência de Japão. Ruth Assaoa é uma artista norte-americana com ascendência japonesa. Os seus pais eram agricultores imigrantes japoneses nos Estados Unidos. Ela trabalhava com os pais e os seus irmãos na sua quinta na Califórnia. Na Segunda Guerra Mundial, ela, juntamente com a sua família e cerca de 120 mil pessoas de origem japonesa ou descendentes de japoneses,
foram presos em campos de detenção simplesmente porque os Estados Unidos estavam em guerra com o Japão. Assim, ela viveu esta experiência aos 16 anos e, segundo o que ela conta, durante este período, que foi muito traumático, dentro desses campos as pessoas puderam reunir-se e continuar a ter aulas para as crianças. Ela recorda que pôde aprender ou ter aulas de arte com pessoas que eram artistas e desenhadores. Aprender ou ter classes de arte com pessoas que eram artistas e dibujantes. Em 10 secções, o visitante fica a conhecer 6 décadas de trabalho de Ruth Asawa, alguém cuja história pessoal, diz o neto Henry Reverka, deveria ser vista como um exemplo para o tempo presente dos Estados Unidos. Certamente, tendo em conta o passado da minha avó, que foi presa devido à sua etnia e discriminada de tantas formas durante tanto tempo, é realmente triste ver isso acontecer novamente. As pessoas que realmente compreendem a história da minha avó, e ela veio do nada, ela era aberta a exposições em galerias e foi-lhe recusada a participação em exposições porque diziam que era uma dona de casa oriental. E para a minha avó isso não importava. Ela baixava a cabeça, ia trabalhar, encontrava alegria nas coisas e sem precisar de reconhecimento de crítica. Acho que, na verdade, isso acabou por beneficiá-la naquele momento. Quero dizer, aqui está ela como artista que fazia estas esculturas de arame totalmente inovadoras, com 6 ou 7 metros, feitas com centenas de milhares de arames. Mas ela também cortava batatas a meio e fazia carimbos com essas batatas, com os seus filhos. Ela também fazia moldes das mãos e dos pés dos netos. E se fosse a casa dela, em meados da década de 60 e por volta de 2000, ela poderia dizer: "Ei, tens um rosto interessante, posso fazer um molde?" A exposição retrospectiva de Ruth Asawa é uma coprodução do San Francisco Museum of Modern Art e do MoMA de Nova York. Poderá vê-la até 13 de setembro no Museu Guggenheim de Bilbao, que convidou o ensaio geral para esta antevisão. Meus pais não se importam da menina gostar de um rapaz chamado Eitan Zimmermann. Meus pais morreram, senhor. Tanto melhor para si. Peço desculpa, mas eu estou nas tintas. É o meu filho que está estendido ali ao lado e não a menina. Portanto, em relação aos seus pais, desculpe lá, mas estou nas tintas. Não peço desculpa. O que acontece quando um judeu alemão e uma árabe americana se conhecem e se apaixonam em Nova York. A questão encontra resposta na peça de teatro que estreou esta semana no São Luís, em Lisboa. Até dia 29 de março poderá ver esta história de amor levada ao palco pelo encenador Álvaro Correia na peça Todos os Pássaros. Acaba por ser uma imagem poética que o autor faz. Há muita poesia, mesmo algumas reportagens sobre a questão palestiniana, Israel-palestiniana, principalmente quem vive na faixa de Gaza, que sempre viveram muito, quase uma espécie de apartheid, não é? É muito difícil de sair, de entrar, todas aquelas limitações, não poderem usar a água, e das coisas que eles viam, podiam andar livremente, eram os pássaros. É um bocadinho esta ideia de que todos somos pássaros, ou todos deveríamos ser pássaros, no sentido em que devemos todos ter a liberdade de poder movimentar para onde bem quisermos e sermos aquilo que nós bem entendermos também. O texto da peça foi escrito em 2017 por Waidi Mouawad, de origem libanesa. Esta peça é a história de um rapaz de origem judeu-alemão e de uma rapariga árabe-americana que se conhecem em Nova Iorque, porque são ambos investigadores numa biblioteca, e apaixonam-se. A partir daqui começa todo um turbilhão de problemas, porque a família dele não aceita, não só ela não é judia, o que significa que os filhos que ele irá ter, não é? Porque há esta preocupação muito forte na comunidade judaica da continuidade da sua própria espécie, e só é considerado um judeu verdadeiro se a mãe for judia e não ao contrário. E não só tem esta dupla dificuldade, que é não só ela não é judia, como é árabe também. E em particular o pai dele é extremamente, no fundo é um islamofóbico, não é? Não aceita, não a está a julgar como pessoa, mas por aquilo que ela representa. E isto, depois de uma série de peripécias, leva o jovem casal a Jerusalém, onde depois há um atentado, eles estão ali embrulhados numa situação e vão todos parar novamente a Jerusalém, a família toda. E mais não contamos sobre o enredo da peça, que acaba de levantar questões de grande atualidade, refere Álvaro Correia. De que forma é que, no fundo, a história e aquilo que vai acontecendo, como é que nós nos permitimos transformar, não é? E como é que isso interfere muitas vezes naquilo que nós pensávamos que estava como certo e de repente não está.
e no caso da rapariga, porque sendo ela árabe, nunca se sentiu como árabe, porque nunca foi educada nesse sentido, e ao estar no meio daquele conflito, um conflito israelo-palestiniano, dentro daquela certa brutalidade e aquela insegurança, não é? Porque são zonas que estão constantemente... É uma guerra surda, não é? Mas há muito tempo, não é de agora, não é de sempre. Ela também descobre o que é ser árabe, de repente. E de repente há uma sensação também de pertença ali. O que eu acho interessante também aqui na escrita dele é que ele coloca-se no fundo no lugar do outro, não é? Porque a maior parte das personagens são todas judias, no fundo só existe uma árabe, que é a rapariga. E no fundo ele está-se a colocar na posição do outro, na perspectiva do outro. E por vezes há momentos duros de ouvir, no sentido daquilo que se diz. E isso eu acho que o teatro também tem que testar isso, é um lugar de testar possibilidades. Não é a realidade, isto não é um teatro documental, não é isso. É perante aquilo que nós conhecemos, como é que se pode perspectivar outras coisas. O espetáculo conta com um elenco de atores que cruza gerações. No fundo são mesmo 3 gerações de atores, portanto os avós são o Virgílio Castelo e a Cuxa Carvalheiro, os pais são o Fernando Luís e a Manuela Couto, o rapaz é o David Esteves e a rapariga árabe é a Madalena Almeida. E depois há mais 2 jovens futuros atores profissionais que são alunos finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema, que fazem pequenos papéis. Todos os Pássaros está em cena no Teatro São Luís, na Sala Luís Miguel Sintra, até 29 de março. A Lentidão do Mundo é o novo livro da poeta Filipa Leal, mas desta vez a escritora aventurou-se não no verso, mas na dramaturgia. O livro resulta de uma residência literária que fez no Alentejo. Ir para um lugar para escrever é um privilégio para os escritores poderem ter esse espaço, esse não lugar, esse não tempo, depois esse lugar que se torna nosso durante aqueles dias, não é? E portanto foi com a Malvada Associação Artística, que é uma companhia, digamos assim, que está em Évora, esteve lá o Anjac e o André de Cedeiro também, vamos à vez, não é? E escrevemos qualquer coisa que depois o resultado disso vai ser ou encenado ou parcialmente usado para algum espetáculo. Desta vez o espetáculo foi apresentado no Espaço do Tempo, em Montemoro Novo, e no Teatro do Bairro, em Lisboa, com a encenação de Nuno Nolasco e interpretação de Mariana Ramos Correia. A história nasceu entre um laranjal e uma piscina vazia no inverno. O lugar onde estávamos, essa casa, essa estalagem antiga onde me puseram em Évora, a mim e ao Nuno Nolasco, tem de facto alguns dos elementos que acabaram por se tornar centrais neste livro. Né? Tem uma piscina, ainda por cima a utilidade, entre aspas, de uma piscina em janeiro, no frio. Eu pensei que se calhar era uma piscina aquecida, porque não sabia para que dizer no sítio ia decidida a nadar todas as manhãs, curiosamente. E quando cheguei lá percebi que não ia nadar todas as manhãs, mas todas as manhãs eu fazia esse trajeto em que passava pela piscina vazia e pelo laranjal e muito próximo da muralha de Évora. Portanto, eu via sempre a muralha do meu quarto, via os pavões, alguns elementos que estão aqui neste livro. E pronto, e depois comecei a imaginar, porque aquela piscina foi muito forte, aquela piscina vazia, quase abandonada durante o período de inverno. Acabei por imaginar 3 personagens. Uma será a mulher que limpa a piscina, mas não sabe nadar. É a mulher que se deita e que, com aqueles ferros que têm um cesto no fundo, no canto, para limpar a piscina, limpava a piscina deitada com medo de morrer afogada. A outra personagem é um atleta, mas claro, é um nadador profissional. E a terceira personagem é um homem sentado, que no fundo é o pai deste atleta, é o pai mais envelhecido, o pai que nunca gostou de desporto. O tema dessa residência nesse ano era o corpo. E, portanto, interessou-me imaginar 3 formas de nos relacionarmos com o nosso próprio corpo, não é? Filipa Leal, nesta residência literária em Évora, inspirou-se nesse vagar alentejano, mas pediu o título do livro emprestado. Na verdade, o título é roubado à Silvia Plath, está aqui homenageada logo na epígrafe. Há um pedaço do livro das 3 mulheres em que a primeira voz diz: possuo a lentidão do mundo, não posso deixar de sorrir ao pensar no que sei. As folhas e as pétalas esperam-me, estou pronta. E este pedaço, no sítio onde eu estava, fez-me todo o sentido, porque ainda por cima era inverno, tinhas muitas folhas no chão, tinhas muitas laranjas no chão, porque caíam muitas laranjas da laranjeira. Esta mulher deitada também apanha as laranjas deitada e convida o nadador, que é uma personagem extremamente acelerada, porque é um nadador de alta competição, a fazer como ela faz e a deitar-se e a apanhar laranjas que estão já caídas. E porquê apanhar das que vamos arrancar a árvore, não é? Ter escrito isto no Alentejo foi importante, porque
que os dias lá foram muito lentos para mim, no bom sentido, naturalmente. Acho que não há, aliás, mau sentido na lentidão e no mundo veloz em que nós estamos. E, de facto, interessou-me pensar nesta questão. Quer dizer, o mundo avança lentamente. Nós é que continuamos a correr, não é? A Lentidão do Mundo, o novo livro de teatro de Filipe Leal, tem a chancela da editora Nova Mimosa. No ensaio geral, Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, recorda-nos hoje Mário Zambojal, que nos deixou há dias, e evoca também outros eventos. Na Fundação Carlos Gulbenkian teve lugar o colóquio internacional sobre o filósofo Fernando Gil. Tratou-se de recordar uma das grandes referências do pensamento europeu através da participação de Helder Macedo, de Maria Filomena Molnar ou de Diogo Pires Aurélio. Organizador do Balanço do Século, uma das iniciativas marcantes da presidência de Mário Soares, foi autor de Mimesis e Negação e de uma reflexão aprofundada sobre a convicção. Oportuna recordação. Morreu há dias Mário Zambojal, jornalista e escritor que partiu da experiência do bairro alto e do mundo dos jornais para retratar com humor e sentido crítico a realidade social de Lisboa, com os seus tiques e especificidades. Autor da Crónica dos Bons Malandros, retratou na sua obra-prima a realidade que viveu no dia-a-dia com um toque de admiração e de espanto. São inconfundíveis Renato Pacífico, Marlene, Flávio Doutor, Arnaldo Figurante, Pedro Justiceiro, Adelaide Magrinha e Silvino Bitoque. O assalto à Gulbenkian às joias Lalique desenha-se com a imaginação e loucura, e é assim que esta crónica se torna um símbolo extraordinário de delírio e ao mesmo tempo de humor sadio e de uma prosa imaginativa e inesgotável. Celebra-se no próximo sábado, dia 21 de março, no equinócio da primavera, o Dia Mundial da Poesia. No Centro Cultural de Belém, como habitualmente, haverá poesia e poetas numa celebração da palavra e do talento, bem como da criatividade. Ivete Centeno, grande referência cultural, é recordada na tarde de 21. Ouçamo-la. O que dizer dessa mãe a caminho de uma estrada onde caíam bombas, onde ninguém a esperava, nem a ela, nem ao filho? Filho, põe-te a caminho e não olhes para trás. Segue em frente, sempre em frente. Mais longe me encontrarás, eu estarei à tua espera, secarei as tuas lágrimas, quem sabe, morta no chão, mas viva, na mão do anjo, que também irá contigo e é a tua proteção. E para finalizar, ouçamos ainda Filipe Leal. O pior é que alguns deixam de ler e de beber. Aumentam o ego e a barriga. Não sabem estar sozinhos. Já nem sequer tentam parecer interessantes. Vão ao supermercado comprar ovos e massa. E se passam na praia ao fim da tarde, não se descalçam para não encherem os pés e os carros de areia. Depois de Todo o Santo Dia com Samuel Lúria e Quem é que vai lavar a banca com Joana Espadinha, o músico PZ lança mais um tema do disco Álbum de Família. Sou pai de filhos, foi divulgado ontem. É o terceiro single deste projeto que nasceu inspirado nos antigos álbuns de fotografia. A ideia deste disco que eu tive é lançar uma música mês a mês, mensalmente, como quem vive um ano, quem vive uma vida, dia a dia, e ser também reminiscente dos álbuns de família
fotografias que nós tínhamos quando éramos, sei lá, hoje em dia já não se usa muito, mas eram fotografias analógicas, nós tínhamos livros com fotografias e os temas também são bastante familiares. Aliás, já saíram 2 músicas, sendo a primeira o Todo Santo Dia, é uma música sobre repetição, sobre rotinas, também um bocado sobre o ego. Também pela sonoridade da música convidei o Samuel Lúria para participar e logo a seguir lancei o Quem é que vai lavar a banca com a Joana Espadinha, que foi a minha esposa musical, numa discussão de casal sobre quem é que vai levar a criança à dança ou quem é que vai lavar a banca, quem é que vai levar o lixo, que a certa altura também dita um bocadinho o ritmo da casa de cada um. Sou pai de filhos, é o tema sobre a paternidade. Pronto, eu tenho 2 filhos, a nossa vida muda e há coisas boas, há coisas, não vou dizer mais, mas diferentes. Temos de repente uma responsabilidade, outro ser humano está sobre a nossa alçada. Acho que a coisa mais engraçada é que uma pessoa revive a infância através deles. Sou pai de filhos, conta com a parceria da banda Retimbrar. Lá está, estas músicas eu já desenvolvi aqui no meu estúdio e depois cada música pede uma certa sonoridade e neste caso os Retimbrar acho que encaixaram-se mesmo bem. Eles são um grupo meio pop tradicional, eles tocam vários instrumentos percussivos tradicionais portugueses e também cantam, não é? Neste caso arranjei umas vozes femininas dos Retimbrar, que é a Sara Yasmin e a Beatriz Rola. Só que a Beatriz Rola também toca violino, que ficou muito bem. O António Serginho tocou bateria, tocou reco-reco, também tocaram castanholas, ele tocou com a mulher dele, a Sara Yasmin. Ele e a Sara também são pais de filhos e entraram mesmo no espírito da música, que é quase reviver aquela nossa criança interior. E é com Sou Pai de Filhos, com PZ e os Retimbrar, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões, já sabe, pode ouvir tudo de novo e em qualquer altura em podcast. Boa noite e bom fim de semana.